Olá, vamos falar um pouco sobre as manifestações cardiovasculares do Covid-19. Sabemos que o Covid é uma doença viral extremamente contagiosa, que tem uma fase inicial de viremia intensa, com quadro clínico de febre, tosse, dor no corpo, dor muscular, dor articular, dor de garganta, perda do olfato, perda do paladar, com acometimento pulmonar também, podendo ser causado pela ação direta do vírus sobre o pulmão, uma pneumonia viral. Após essa fase inicial, cerca do 7º dia, nós iniciamos um quadro de uma resposta inflamatória do corpo. E essa é uma fase muito temida, onde ocorre uma intensa liberação de citocinas, de interleucinas, de óxido nítrico, que podem levar à síndrome respiratória aguda do adulto, entre outros acometimentos orgânicos, como lesões cardíacas, lesões renais, lesões hepáticas. Bem, então, como esse vírus afeta o coração? Será que é só por uma ação direta do vírus? Como é feita essa reação inflamatória e como ela pode gerar os diversos tipos de cardiopatia? Bem, estudos mostram que a porta de entrada do vírus no nosso corpo são os receptores da ECA2. Esses receptores, eles estão localizados nos vasos sanguíneos, no coração, nos rins, na medula óssea, nos alvéolos, no trato gastrointestinal. Esses receptores, eles estão diretamente relacionados à fisiologia do coração. Alguns estudos mostraram in vitro que o uso de medicações, como os inibidores da ECA, no caso o captopril, o enalapril, e os bloqueadores do sistema renina-angiotensina, como o valsartana, eles teoricamente poderiam fazer com que esses receptores estivessem aumentados, favorecendo o contágio do vírus. O que acontece é que na prática clínica, no dia a dia, percebeu-se que em vivo isso não ocorre. Então, não há indicação de suspensão de antihipertensivos, como os IECA e os BRAs, e também a suspensão deles para os pacientes com insuficiência cardíaca, visto que deixar de usar essas medicações vai fazer com que os pacientes com insuficiência cardíaca descompensem da sua doença e os pacientes com hipertensão arterial aumentem os níveis tensionais, fazendo com que, no meio da pandemia, além do pico dos pacientes com um acometimento viral, mais pacientes com quadro cardíaco passem a ir para a urgência. Então, o que as sociedades mostram é que o uso do BRA e o IECA deve ser mantido, visto que essa teoria in vitro de que o uso dessas medicações deixariam os receptores mais suscetíveis à infecção do vírus não se vê na prática clínica. Então, reforçando, a gente mantém o uso dos BRAs e dos IECAs nos pacientes hipertensos e portadores de insuficiência cardíaca. Os pacientes que evoluem com lesão cardíaca, eles tendem a ser mais velhos e terem mais comorbidades, como hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana prévia. E o início dos sintomas cardiovasculares foram, em média, 15 dias após o início dos sintomas do vírus Covid-19. O mecanismo de injúria cardíaca é multifatorial, podendo ser causado pelo aumento de demanda cardíaca, gerando isquemia, pela ação direta do vírus, pelo estresse, como na doença de Takotsubo, pela doença microvascular, pela inflamação e pela ruptura de placas. Arritmias cardíacas são alterações muito prevalentes nos pacientes com Covid. O que se sabe é que cerca de 44% dos pacientes internados em UTI com esse vírus acabam desenvolvendo algum tipo de alteração do ritmo cardíaco. Imagina-se que a lesão direta do vírus sobre o sistema elétrico do coração e sobre o músculo cardíaco pode desenvolver arritmias supraventriculares e ventriculares, que devem ter o tratamento já usual como o indicado para também esse grupo de pacientes. Os pacientes podem evoluir também com insuficiência cardíaca secundária a uma miocardite, por exemplo, e existem vários mecanismos para que isso possa acontecer. Um dos mais proeminentes achados do Covid-19 inclui alterações na cascata de coagulação e no sistema fibrinolítico do nosso corpo. Pacientes internados com quadro de moderado a severo do Covid têm alargamento do tempo de protrombina e aumento importante nos níveis de D-dímero. E no contexto de coagulação vascular disseminada, é de se imaginar que o Covid esteja relacionado a trombose venosa e trombose arterial.
levando então a temido tromboembolismo pulmonar, que está diretamente relacionado à disfunção cardíaca direita e também esquerda. A presença de receptores da ECA2, tanto no músculo cardíaco como nos endotélios dos vasos, provê uma ação teórica do vírus sobre o coração, gerando assim a miocardite viral. Outra hipótese de causa da miocardite é a ação de uma vasculite mediada pela infecção viral, gerando a inflamação do músculo cardíaco. Tanto a ação direta do vírus sobre o coração como a ação de uma vasculite viral podem desenvolver um processo inflamatório indireto, gerando uma ação de hipersensibilidade, o qual acabará levando a uma disfunção do miocárdio difusa, levando assim a uma insuficiência cardíaca secundária a uma miocardite aguda, a qual pode ser até fulminante. Bem, a microtrombose e a macrotrombose também foram encontradas em autópsias de pacientes que faleceram de Covid. Como ocorre um desarranjo na cascata de coagulação, é de se imaginar que microtromboses e macrotromboses possam ser causa de lesões do miocárdio cardíaco, similar ao que acontece no estado de coagulação vascular disseminada. Em resumo, a ativação imune desenvolvida por um quadro severo do Covid-19 é suficiente para gerar um quadro de coagulação intravascular disseminada, disfunção microvascular e consequente injúria cardíaca. Outro fator importante na fisiopatologia da lesão cardíaca no Covid-19 é a cardiopatia de estresse, conhecida como a síndrome de Takotsubo. Apesar de não existirem ainda publicações sobre a ação específica da síndrome de Takotsubo nas injúrias cardíacas causadas pelo Covid, há um relato de muitos médicos emergencistas de um quadro típico na imagem da cineangiocoronariografia do Takotsubo em diversos pacientes que acabaram sendo acometidos pelo Covid-19. Lembrando que, além de estar sendo visto muito mais casos de Takotsubo nos pacientes com Covid, há também um aumento do número de casos de Takotsubo nos parentes desses pacientes que estão internados em UTI. Bem, qualquer análise sobre injúria miocárdica é incompleto sem a avaliação das síndromes coronarianas agudas e do infarto agudo do miocárdio. Existe um precedente histórico para que exista essa associação entre síndromes virais e infarto. Estudos mostram que pacientes internados com pneumonia acabam tendo um risco aumentado de desenvolver uma doença aterosclerótica. A vacinação sazonal para a influenza, por exemplo, mostrou uma redução de 36% nos eventos cardiovasculares maiores. Sendo assim, é plausível que a síndrome coronariana aguda será um evento importante como causador de injúria cardíaca nos pacientes com o Covid-19. Existem múltiplos mecanismos através dos quais uma infecção viral pode levar à estabilização de uma placa em um evento coronariano agudo. A resposta imune à ação viral e o aumento de citocinas e outros mediadores inflamatórios podem gerar uma ação localizada em um vaso arterial, principalmente nas placas das artérias coronárias. Em adição, a desregulação do endotélio vascular coronariano pela inflamação e pela infecção viral vai gerar uma vasoconstricção do vaso, piorando então o nível de isquemia. A injúria miocárdica também pode ser secundária ao aumento de demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco. Períodos de estresse severo gerado por uma sepse ou por uma lesão pulmonar grave fazem com que aumente a demanda de oxigênio pelo músculo miocárdico, sem necessariamente ocorrer uma ruptura de uma placa, levando então a um infarto do tipo 2. Bem, então não esqueça, nos pacientes com Covid, principalmente naqueles quadros mais severos, nós percebemos o aumento do número de arritmias, tanto ventriculares como supraventriculares. Percebemos o aumento da insuficiência cardíaca, que pode ser causada por uma miocardite, a qual pode ser até fulminante, e percebemos também o aumento da síndrome coronariana aguda, com ou sem supra. Esses pacientes eles devem ser tratados em UTI e receber a terapêutica padrão que já é instituída para qualquer subgrupo de pacientes. Espero que tenham gostado desse breve resumo sobre o tema e estou disponível para qualquer dúvida. Forte abraço!